Boa noite a todos. Nós vamos tratar de formas do Estado e vamos abordar agora o Estado unitário. O Estado unitário é uma forma de Estado baseada, sobretudo, na centralização do poder estatal. A maioria dos estados, a maioria dos países, adotam a forma unitária. Até porque a maioria dos países tem dimensões territoriais pequenas que os permitem adotar a forma centralizada, unitária de Estado. A ideia da configuração unitária de Estado, ela se baseia, sobretudo, na ausência de autonomia dos estados e dos municípios, ou dos cantões, ou das províncias, ou das regiões, ante o poder central. O poder central detém a capacidade de destituí-las, de modificá-las, de regulamentá-las, sem que sequer as consulte. A emanação legislativa, a emanação de ordem, de poder, está centralizada. A maioria dos países do mundo adotam a forma unitária e centralizada na sua configuração política. É o exemplo, por exemplo, de Portugal, é o exemplo da França, é o exemplo de vários países cuja configuração territorial não é muito grande. Os países de dimensão territorial grande costumam adotar a forma federativa de Estado. Só que aí é preciso que nós tenhamos alguns cuidados, porque nós temos o exemplo da China, que é um Estado unitário e tem dimensões territoriais enormes. Muito embora alguns discutam aí que haveria uma espécie de federalismo à chinesa na configuração da Constituição chinesa, onde o poder central organiza suas regiões, algo similar ao que nós teríamos no federalismo. Também teria a situação de Hong Kong, que detém na sua devolução uma certa autonomia, e isso daria algumas peculiaridades de federação ao Estado chinês. Mas a China é um Estado centralizado, e a configuração política do Estado chinês, a emanação de poder, se dá de forma unitária e centralizada. Então nós não podemos ficar com uma visão infantilizada, uma visão de manual, uma visão classificatória, que os estados grandes, como Rússia, Austrália, Brasil, Estados Unidos, se organizam em federação, e os estados pequenos se organizam de forma unitária. Você tem, por exemplo, a Bélgica, que é um país minúsculo e adota uma forma federativa complexa. É uma federação, inclusive uma federação bastante complexa. Então nós não podemos cair no raciocínio simplório, não podemos simplificar de forma manualesca o nosso aprendizado, de tal modo a querer dizer que os estados unitários são aqueles de territórios e dimensões territoriais menores, e os estados, vamos dizer, federados seriam aqueles de grandes dimensões territoriais, a exemplo do Canadá, da Rússia, do Brasil, dos Estados Unidos, da Austrália, da Índia. Você tem, no caso da Índia, por exemplo, uma situação bastante inusitada. O artigo 336 da Constituição indiana vai prever, por exemplo,
que o governo central da Índia tem autonomia para destituir um estado ou autonomia regulativa diante dos estados, retirando, portanto, a autonomia dos entes federados, que é, por consequência, aquilo que configura uma federação, né? Uma federação, ela depende da autonomia para que ela seja considerada uma federação. Sem autonomia, não podemos falar em federação. É a autonomia que faz com que uma federação possa ser considerada uma federação na medida em que os entes federados, os municípios, os estados, né, têm autonomia. Você não pode, por meio do poder central aqui no Brasil, por exemplo, extinguir um município, né, ou fundir um município, ou desmembrar um município. Isso tem que ser feito a partir de um estudo prévio, com consulta às populações locais, né, envolvidas, né. Não é algo que se possa fazer por uma simples delegação central. Então você tem aí essas classificações, elas são bastante complexas. Vocês podem pegar o exemplo do Brasil mesmo, né? Que é um estado que adota a forma federativa, mas que, por outro lado, tem uma enorme centralização de poder, né? O poder está amplamente centralizado em Brasília, com grande parte das competências adstritas à União. Grande parte do orçamento fiscal é centralizado. Então, o Brasil é um país, por exemplo, que não é unitário, é uma federação, é um país que adota a forma federativa, mas que tem grande centralização, ao passo que você tem estados unitários, como a Inglaterra, né, que delega grande autonomia ao país de Gales, à Escócia, à Irlanda do Norte. Então, você tem matizes, uma zona cinzenta, vamos dizer assim, né, por onde trafega essas conceituações mais comuns, né? Mas o Estado unitário, ele é caracterizado, sobretudo, pela centralização de poder, e a organização desse poder se dá sob a forma de delegação, ao passo que na federação há uma descentralização de poder sobre a forma de autonomia, ou seja, o poder central não detém, né, um poder, vamos dizer assim, total sobre as unidades federativas, nem sobre os municípios, nem sobre os estados, que têm as suas constituições, né? Como é o caso dos estados brasileiros, né? E os municípios, que também têm a sua lei orgânica. E a União, vamos dizer assim, o poder central não tem ingerência absoluta sobre esses entes federados. Eles são dotados de uma certa autonomia. Mas você pega a Índia, por exemplo, que é um país considerado uma federação, que adota a forma federativa, tem lá o artigo 336 da Constituição indiana, que permite que o poder central faça esse tipo de intervenção. Então, nós temos de ter bastante cuidado, né, para não simplificar o raciocínio de que o Estado federativo é um Estado de dimensões continentais grandes, porque há exceções, a Bélgica, o citado exemplo da Bélgica, né? Nem que a forma unitária é reservada a estados de dimensões territoriais menores, porque você tem um Estado unitário, né, de dimensões territoriais continentais, que é o exemplo da China. Então, tendo esse cuidado com essas simplificações, né, a noção geral que caracteriza um Estado como unitário é a centralização do poder político, né, e da autonomia centrada no
Estado, que é quem detém o poder de regulamentar, de editar as leis, né? E de estabelecer as regras daquele Estado, né? Ele não compartilha com as suas regiões, ou com suas províncias, ou com os seus municípios, com as suas cidades, enfim, os nomes são os mais variados, esse poder está centralizado. É isso que caracteriza principalmente o Estado unitário. Logo na sequência, nós vamos tratar do Estado federal, ou da forma federativa de Estado ou de federação. Daqui a pouquinho estamos de volta.